Irmãos, esse texto está bem claro. Nós estamos falando de João Batista, o precursor, aquele que antecedeu a vinda de Jesus Cristo. Irmão, João Batista, ele teve uma importância tão clara, tão lógica para a vida do Messias, que não é por menos que os 4 evangelhos relatam além dos 4 evangelhos. O profeta Isaías também relata, profetizou a respeito de João Batista. Além dele, Zacarias também profetizou. Só aí, irmãos, eu contei 6. Se tem mais algum livro, eu não me lembro, mas possa ser que tenha. Só aí são 10% da Bíblia. 10% da Bíblia, dos livros da Bíblia, falam a respeito de João Batista. Ele não podia vir sem antes João Batista. Era preciso que João Batista viesse, cumprisse a palavra de Deus, para que se continuasse a cumprir a palavra de Deus em Jesus Cristo. Dado essa pequena introdução que eu estou dando aos irmãos, eu posso afirmar que João Batista, ele foi separado, santificado e ungido. Santificado e separado é o mesmo significado. Irmãos, não deixa de ser o mesmo significado. Mas o que me chamou a atenção é que a palavra santificado tem mais de um significado. Quando nós dizemos a respeito de relacionamos a palavra santificado a Deus, é um significado. Quando nós relacionamos essa mesma palavra a Jesus Cristo, é outro significado. Nós relacionamos ao homem, é outro significado. E da mesma maneira, quando nós relacionamos a palavra santificado ou santificar a obra de Deus, é outro significado. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas para que os irmãos entendam o que Deus tem a dizer esta noite para a igreja, eu preciso dizer e explicar aos irmãos 2 significados dessa palavra. Santificado, quando nós relacionamos a Deus, ele quer dizer separado. Ele quer dizer separado, abster-se de todo o justificado dentro da palavra. Isso que eu estou dizendo para vocês. Se encontra em Jó 34:10. A partir desse versículo nós sabemos que em Deus não habita mal nenhum. Deus não pode pecar. Por isso que Deus é separado do pecado, porque Ele não tem pecado. Ele é santo. Não existe mal nenhum nele. É por isso que nós temos na nossa cabeça essa separação do pecado. Agora, quando nós relacionamos a palavra santificado ao homem, eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque são sinônimos bem parecidos, mas não são iguais. Não é um caminhão cheio de japonês. Tá? Quando se diz ao homem, ele quer dizer purificar-se, que quer dizer o ato ou processo de viver uma vida moralmente limpa, de obediência a Deus e amor ao próximo. A diferença entre santificar de Deus e o santificar do homem. Deus não existe pecado. O homem não consegue se abster de todo pecado. Porém, tem que brotar dentro dos nossos corações esse amor de Deus. Porque por amor Ele deu o seu único Filho, para que nele nós tivéssemos o que? Vida em abundância. Santificado. Agora eu queria dizer para vocês a diferença de separado. João Batista foi separado de um povo de Israel. Todos nós sabemos que o povo de Israel foi separado por Deus para que através dele se mostrasse a sua glória, mostrasse o seu poder para as outras. João Batista ele foi separado
porque ele pertenceu ao povo de Israel. Ele foi santificado porque ele andava em comunhão com Deus a todo momento. Não quer dizer que ele não tinha pecado. Dentro dessa separação e dessa santificação, João Batista foi ungido por Deus. As pessoas eram ungidas por Deus, era um privilégio. A pessoa ungida por Deus consagrava-se a um serviço especial. Então nós também, de igual maneira, somos separados, santificados e ungidos. E qual era a função especial de João Batista? Era preparar o povo, era pregar o evangelho de arrependimento, para que o povo tivesse o coração mais aberto e a vinda do Messias, eles aceitassem com mais facilidade aquilo que Jesus vinha pregando. Dentro da passagem, ele me mostrou 3 versículozinhos. Falou muito no meu coração. O primeiro é o versículo 20. Ele diz assim: e confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Sabe o que João Batista estava fazendo ali nesta hora, quando ele disse eu não sou o Cristo? Ele estava se colocando no seu devido lugar. Ele estava se colocando no lugar de servo do Senhor. Ele poderia muito bem dizer que ele era o Cristo, se tivesse soberba dentro do coração. Eu falei aqui, comecei falando para vocês que o mandeísmo, que é uma ramificação do gnosticismo, diz que ele era o próprio Messias, que ele era Deus. Ele poderia usufruir dessa autoridade para enganar os povos e ser mais um falso profeta, mas ele preferiu se colocar no seu devido lugar. Irmãos, eu pergunto, qual é o seu lugar na obra? Versículo 23, ele diz assim: e disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmãos, João Batista sabia da sua responsabilidade. Ele não correu, como se diz hoje em dia, ele matou nos peitos. Ei, vem cá comigo essa parada. É comigo. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele não correu a sua responsabilidade. Ele disse, eu sou, não era soberba não, irmãos. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele sabia que o profeta Isaías já tinha profetizado sobre ele. Ele não correu. Ele não foi covarde. Ele foi corajoso. Ele foi valente. Ele chamou a responsabilidade que cabia a ele. Não foi covarde, foi valente de Deus. Deus tem levantado e nós estamos correndo da responsabilidade. Nós não estamos tendo responsabilidade com a obra de Deus, com o chamado, com o nosso chamado, Joões Batistas da nossa época. Porque nós antecedemos a vinda de Cristo também, assim como João Batista. Nós precedemos a vinda de Cristo. E quer saber? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quem é que quer que Jesus volte amanhã aqui? Está fraco demais, irmãos? Me desculpa, mas isso era uma pergunta para incendiar a igreja. Era uma pergunta para incendiar, para glorificar o nome de Deus. Quem é que não quer que Jesus volte amanhã? Glória a Deus, irmãos. A gente tem que progredir muito na obra de Deus. Eu tenho que progredir muito. Eu sou omisso. Eu sou relapso. Eu sou relaxado na obra de Deus. Não se preocupa não, irmãos. Eu também tenho esse pensamento. Eu muito espero que Jesus volte amanhã. Mas isso não é o sentimento que tem que brotar de dentro de nós.